Gostou desse Flamengo? Gostou desse Criciúma? Gostou da partida hoje? O Flamengo ganhou a sua partida, que era importante, mas o Criciúma... Você pode ver sempre o copo meio cheio, meio vazio, né? Hoje teve gol do Gabigol. Hoje valeu. Hoje teve gol do Gabigol. Um gol... Isso e muito mais agora. Gostou desse Flamengo? Gostou desse Criciúma? Gostou da partida hoje, Dom? Que boa noite. Boa noite, Luciano, Nath, Bubu, fã de esporte. Sempre bom estar com vocês. Eu não gostei da partida do Flamengo. Assim, a gente vai entrar no mérito da virada. Eu acho que demonstra muita força do elenco, embora... o primeiro gol seja do Pedro, depois é o Gabigol que sai do banco, mas é um gol de pênalti. Mas acho que o Flamengo consegue ter recursos técnicos individuais, porque coletivamente a coisa não rolou. Sem a bola, achei um time... faltou intensidade e por mais que a gente possa falar, mas os uruguaios estavam voltando hoje, 2 deles titulares, né? Os principais, De La Cruz e o Arrascaeta, mas o Flamengo ficou 9 dias sem jogar desde o último jogo, então eu esperava uma intensidade maior sem a bola e com a bola um time um pouco desorganizado, dependeu muito do lado esquerdo no primeiro tempo. Teve, assim, uns 10 minutos ali entre os 15 e os 25 que foram bons, que é 2 passes longos do De La Cruz. E depois para, né, o Cebolinha. Exato, e parou por ali. Ele também estava voltando, né? Diga-se também estava voltando, acho que é bom de destacar, porque fisicamente ele entregou bem. Ele é um dos que eu não questiono, porque é um cara que ficou um bom tempo parado, ele até falou disso. E só um ponto, que eu acho que não justifica a atuação ruim do Flamengo, mas não pode ser ignorado, porque influencia. O gramado péssimo. A bola para circular era muito complicado e isso acaba prejudicando o time mais técnico. Você via muitas vezes a bola quicando, às vezes levantava areia em algumas inversões de jogo, então é um aspecto que para mim influenciou, mas não serve de justificativa para uma partida que o Flamengo não apresentou um grande futebol. Vamos para os números dessa partida, onde o Flamengo teve maior posse de bola, com 62%, mas as finalizações ficaram para o lado do Criciúma. Foi mais ou menos o que o Dom que falou aqui, o Criciúma conseguiu produzir mais, mesmo com menos posse de bola, apesar das finalizações certas, tem um número maior aí para o Flamengo, assim como as grandes chances, né? Ações na área rival, 25-20, aí também um número maior para o time rubro-negro, e escanteios 7-4. Mas em determinado momento da partida, Criciúma controlando a partida de maneira coerente ali, né? Contra esse Flamengo que não conseguia produzir. E fica muito nisso também, né, Natália, na volta dos uruguaios. Sim. Ótima Copa América, tudo mais, voltando. O Flamengo ganha força com os uruguaios, mas criatividade talvez seja o maior problema hoje desse Flamengo antes de tudo acontecer, da tempestade acontecer. Boa noite, rapaz, boa noite ao fã de esporte. Mas se a gente pegar o melhor momento no recorte Tite no Flamengo é sem os jogadores. Uhum. O desempenho do time cresceu, né, nas adversidades que ele teve, de lesão e de jogadores na Copa América. Ele arrumou uma alternativa, ele arrumou alternativas para que ele conseguisse desempenhar melhor. O Flamengo não desempenhava bem no começo da temporada, muito questionado, né? Até ali a virada de chave, quando ganha do Corinthians, no Maracanã, e aí começam os resultados a encaixarem e o desempenho melhorar, o time tinha uma interrogação em relação à Copa América, continua numa produção muito boa, mesmo com os desfalques, e consegue manter ali um nível de apresentação. É que essa sequencinha, um pouco antes. Essa sequencinha agora dos últimos jogos, tirando aí o jogo que foi adiado, Sim. mas Cuiabá, Exato. Fortaleza e agora contra o Que são Criciúma, confrontos dificílimos, né? São confrontos difíceis. São adversários muito bem treinados, acho que a gente tem que colocar, o Dom que já citou, o Tencati faz um baita trabalho no Criciúma. É um time organizado, ele tem leitura de jogo, ele soube muito bem ler as estratégias do Flamengo. Concordo com o Dom que o gramado é ruim, mas foi uma escolha do Flamengo, né? Tem esse ponto. A venda de mando, isso é verdade. Né? Você tem toda a razão. Então, assim, o gramado estava ruim para os dois lados. O Criciúma foi muito bem no primeiro tempo e o Flamengo desorganizado. E aí, no segundo tempo, é mais naquele abafa, naquela necessidade, individualidades, do que propriamente uma organização coletiva da equipe. Não sei como é que o Tite vai organizar isso para os próximos jogos, tem uma sequência muito difícil, mas acho que para o flamenguista fica os 3 pontos, mais do que o desempenho hoje. A gente falou bastante da volta aí dos uruguaios, houve também Rodrigo Bueno em relação a essa vitória do Flamengo para cima do Criciúma. Vamos colocar um pouquinho dos números aí dos uruguaios para você, porque a gente teve a volta de De La Cruz, a gente teve a volta de Arrascaeta, que, claro, acabam sendo nomes bem importantes para esse Flamengo, e a gente coloca os dois aí que jogaram hoje contra o Criciúma. Vamos jogar a partida completa, tá aí, ó. A assistência do De Arrascaeta foi pro gol do Pedro, basicamente, e aí ações com a bola, De La Cruz 87-59, chances criadas 3 para o De Arrascaeta, 2 para o De La Cruz, duelos 12-13, cruzamentos 8-2
foram os líderes do time nos quesitos que estão destacados aí para você, fã de esportes. Ô, Bubu, o Flamengo criou pouco, o Flamengo ganhou a sua partida, que era importante, mas o Criciúma mostrou botou uma dificuldade a mais para esse Flamengo ganhar. Boa noite. Boa noite para você, Luciano, Nath, Donk, fã de esporte. Você pode ver sempre o copo meio cheio, meio vazio, né? O Flamengo virou o jogo no final, então é uma vitória, você pega no contexto do Brasileiro 3 pontos, sendo que o Flamengo vinha de um empate com o Cuiabá em casa e de uma derrota para o Fortaleza. Digamos assim, a fase fácil para o Flamengo do campeonato acabou agora. Né? Da temporada a gente viu a sequência que vai ter, sobretudo no mês de agosto, entre Libertadores voltando nas oitavas, com jogo na altitude, você pegou agora um confronto com o Palmeiras na Copa do Brasil. Então, eram 9 pontos que o flamenguista tinha na conta. Né? Você colocava ali o Tite ali e tal. O pior já tinha passado aparentemente pela tabela no Brasileiro. Então você consegue uma vitória no fim. Eu vou destacar o Arrascaeta, a gente vê os números individuais. O De La Cruz participa mais do jogo, mas quem é mais decisivo é o Arrascaeta. O segundo tempo dele foi muito bom. E aí mostra o que a Nath está falando sobre a individualidade do Flamengo. O Tite às vezes nem precisa fazer um grande trabalho, não precisa ter um grande jogo coletivo para o Flamengo tirar da cartola algumas vitórias. O Arrascaeta tirou um pênalti da cartola que foi desperdiçado. E pouco depois ele tira da cartola um passe, uma assistência que serve o Pedro para fazer o gol de empate. E a outra notícia positiva, o Gabigol. Né? Hoje teve gol do Gabigol. Hoje valeu. Hoje teve gol do Gabigol, um gol importante, decisivo, para ele ter confiança, a torcida, claro, em grande número E encerra uma em Brasília. saída nessa janela, né? Que já fez os 7 jogos. Exatamente. Então o Gabigol também é uma notícia positiva, o Arrascaeta, o De La Cruz acho que já é uma figura sólida no meio campo, é um cara que você já conta com ele, ele é muito regular, ele não alterna, né? Sempre contribui demais para o Flamengo. Então acho que a partir de agora a gente vai ver o real poderio desse time do Flamengo.